Bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, dependendo do horário que você está ouvindo. Ratazana Cast no ar. Eu sou Gui dos Anjos e aproveitando o embalo do último podcast que foi sobre os jogos do Orkut, hoje eu vou falar sobre os jogos do Facebook. Antes de eu entrar no tema, claramente, assim, tô solo também. Ah, sim, se você está vendo isso aqui pelo Anchor, dá uma passada no YouTube, né? Dá uma passada no YouTube, no Fire Photos canal, vem pelo YouTube e dá um like, ajuda a divulgar. Seria interessante se você pudesse. E se você está vendo pelo YouTube, tem um link abaixo para você poder ouvir pelo Anchor, se você assim preferir. Se os jogos do Orkut, pelo menos para mim, foram muito marcantes em 2010, meados de 2010, os jogos do Facebook eles vêm logo nas sequências, mais ou menos acho que 2012, sabe, por aí, talvez um pouco antes até, né, 2011, bem é bem escadinha mesmo, é Orkut e Facebook já, porque o Orkut não tinha acabado ainda, mas muita gente tinha migrado pro Facebook e eu acabei migrando pro Facebook também como rede social que eu mais utilizava. Inclusive, tem até um gancho com o outro podcast anterior aos jogos do Orkut, né, das redes sociais, né? De certa forma, a gente acaba falando um pouco sobre redes sociais, né? Não tem muito como fugir. Acabei indo, né, pro Facebook, como eu tava dizendo, e tinha uns jogos no Facebook também, e eu os jogava, né? Ponto, basicamente isso. Alguns do Orkut estavam no Facebook, não eram todos, mas alguns estavam. Não vou recordar agora quais estavam, quais não estavam. Tinha um jogo de zoológico no Facebook, se não me engano, que era muito legal, mas eu não lembro qual era e não vou tratar aqui sobre. Eu vou tratar aqui também sobre três jogos que marcaram bastante no Facebook. E vocês comentem também, né, o que os jogos que vocês jogaram no Facebook, quais jogos marcaram. Hoje não, né? Até porque hoje eu nem tenho mais Facebook. Mas quando eu tinha Facebook, há uns meses, talvez alguns anos atrás, eu até entrei de volta na aba de jogos do Facebook para ver como é que tava. E tá assim, tá uma tristeza absurda aquilo ali, sabe? Já foi mesmo, de fato. Então, assim, não tem mais nada lá. Acho que sei lá, acho que desde 2000 e vou chutar um número aqui, mas sei lá, acho que desde 2018, 16 talvez já tenha acabado tudo. Apesar que eu não sei também, que fui parando de entrar e nunca mais entrei naqueles jogos, eu fui simplesmente abandonando, né, totalmente. Então, não vou saber quantificar, ou melhor, não vou saber diagnosticar quando que foi acabando. Mas o primeiro jogo é Edge World. Eu vou soletrar para vocês, porque acho que vocês também nem vão saber muito bem qual que é, mas é EDGEWORLD. Era um jogo muito semelhante com o Quintal dos Monstros, só que era uma pegada meio espaçonave, intergaláctica, alienígena. Lembra um pouco StarCraft, vagamente assim, mas é bem diferente, né? Tinha um negócio legal que enquanto você mexia o cursor, as torres de defesa ficavam mirando pro seu cursor. Isso é engraçado, vai, eu tenho que admitir. Tinha unidades muito bacanas lá também. Mas é isso, assim, sabe? Basicamente era um joguinho muito legal. E eu recomendo que. Bom, não tem mais hoje também, né? Recomendo que você que nunca jogou jogue, mas. Não, é impossível, né? Assim como jogos do Orkut, enfim, a maioria acabou, do Facebook também acabaram, né? Apesar de que o próximo jogo que eu vou falar, eu acho que ainda continua. E o terceiro com certeza continua, né? Mas Edge World acabou. Era um joguinho bem legal. Mas era mais um passatempo mesmo assim. Acho que dava pra ficar entretido muito tempo. As animações e os gráficos não eram tão espetaculares quanto assim, o máximo que poderia ser, sabe? Mas era muito bonitinho. Pra época ainda tava no aceitável, né? Depois a gente vai ter War Commander. Eu acho que não precisa soletrar, né? Basicamente é War Commander. Commander com dois M's, né? War, guerra em inglês normal, né? WAR. Um joguinho também no mesmo estilo de Quintal dos Monstros. Pra quem não sabe, né? Eu falei, mas
No joguinho de estilo Guitar Monstros que eu falei, você tem uma base, você tem defesas, você tem estruturas que constroem exércitos, seu exército ataca outras bases, quando você ataca outras bases, as defesas do seu oponente vão defender, o seu oponente pode te atacar também, aí suas defesas vão defender. Você tem a coleta dos recursos, se eu não me engano eram 4 recursos no Edge World, mas eu não me lembro mais. Acho que era o Sol, com energia solar, que é meio que uns cristais, meio que quase que um negócio que parecia um elixir de Clash of Clans, e o urânio, né? Eu falei, mesmo pegar de Quintal dos Monstros, assim, tipo, muito. Na verdade, isso até parece uma mistura entre Quintal dos Monstros e Clash of Clans, né? Assim, em algum sentido, por mais estranho que esse sentido possa parecer, né? Mas era um joguinho. Era um joguinho legal. Mas voltando pra War Commander, que eu acho que eu acabei pulando um pouco. O War Commander, você tinha. Era mais simples nesse quesito. Você tinha só 2 recursos, né? Que era o óleo, petróleo e metal. E aí você produzia, tinha as estruturas de defesa, você produzia as unidades também e você atacava. No War Commander era legal porque você podia, de fato, controlar as unidades durante o combate, sabe? Eu lembro que você podia pegar os tanquezinhos e ir andando, os aviõezinhos e ir andando, as infantarias e ir andando. Isso era bem interessante, isso era bem novo até, porque você não fazia isso tanto no Quintal dos Monstros quanto no Edge Road. Os bichinhos iam indo e você poder comandar eles durante um ataque era bem legal, dava uma possibilidade de micro interessante, deixar uma unidade parada para estrategicamente já quando viesse poder, porque você tinha entre aspas, uns bunkers também, né? Que eram unidades que ficavam guardadas do inimigo, elas iam te atacar, então você podia ficar esperando pra poder, defender e tal. Que eu lembro, era mais simples o sistema de defesa, se não me engano, você tinha as torres. A única coisa que trocava nas torres é que você trocava a cabeça da torre, né? A arma da torre. As armas principais, se não me engano, era uma metralhadora e um canhão, mas aí tinham outras, acho que tinha uma laser, tinha uma outra que era um morteiro, eu acho. Eu não lembro mais, vou começar a falar besteira já aqui de War Commander. Mas eu me diverti bastante, tá? Me diverti bastante. É um jogo que tem seu encanto, na minha opinião. Você tinha também. Tinha uma questão também do War Commander de você ir dominando colônias. E aí você tinha que manter essas colônias. E as colônias elas davam mais recursos pra você. E você entrava em conflito. Isso era bem legal, até dava pra gastar bastante tempo fazendo isso. Era bem interessante. O centro. Eu não sei como era. Eu não lembro como que chamava o centro da vila, vai. Entre aspas assim. Mas o centro de comando ele era bem da hora, era bem bonitão. Ele evoluía, ficava bonitão também. Eu achava isso bem, bem massa. Eu acho que hoje é possível jogar War Commander online, mas eu não vou botar a mão no fogo também. Depois vocês me digam se é possível. Vocês que queiram jogar, inclusive, né? Obviamente. Na verdade, eu acho que a Edge Road, uma coisa que a Edge Road que não tinha era muros, né? Se não me engano, a Edge Road não tinha muros. Enquanto que o War Commander tem sim, os murinhos, eles iam evoluindo e tal. Então, é o que eu falei, eles têm o mesmo. A mesma naturalidade, digamos assim, mesmo ancestral comum, vai. Só que eles vão ramificando esses jogos assim, né? Que eles são muito parecidos com o Quintal dos Monstros. E o último, que é Dragon City, que eu acho que foi o que eu mais joguei, inclusive. Tem uma pegada totalmente diferente de tudo, na verdade, do que eu falei até agora, nesses jogos de rede social, e inclui o Orkut e o Facebook, inclusive daqueles do próprio Facebook. Eu acho que o Dragon City era bem diferente de tudo que a gente tinha visto, mas eu me senti assim, vendo. O que umas coisas eram muito legais, outras coisas nem tanto. Mas essa dinâmica de criar os dragões, esses dragões se alimentarem com frutinhas e você poder botar ele em duelos, e você ficar olhando eles passeando. Era um joguinho bem calminho, sabe? Bem tranquilo, bem paz assim de se jogar. E ao mesmo tempo era um joguinho meio que de colecionador, né? Porque você, eu quero ter esse dragão. E as junções davam os dragões às vezes que faziam sentido. E os dragões que a junção não fazia sentido nenhum, aquela desgraça ser daquele jeito. E isso eu acho que dava uma dinâmica bem legal.
pro jogo os habitats diferentes, as ilhas, os ovinhos sendo chocados. Era bem fofinho também, tudo era muito fofinho. E Dragon City é possível você jogar. Inclusive, eu tenho baixado o jogo, não com muita frequência hoje em dia, né? Eu tô falando isso aqui, mas faz tempo que eu não entro. Talvez, sei lá, meu celular tenha desatualizado ou atualizado e eu não consiga mais entrar também. É uma possibilidade. Mas eu estava jogando até pouco tempo atrás. E você a encontra pela Play Store, né? Você que tem iPhone, eu não vou saber como que você pode acessar, e nem se você vai conseguir acessar. Espero que consiga, porque é um jogo, como eu falei, bem legal. E é basicamente o mesmo daquela época do Facebook, sabe? A mesma dinâmica. Tem até questão de gemas, e tem o ouro também que você consegue nos próprios habitats. Ele não tem tanto essa pegada de Quintal dos Monstros, né? Se você for parar pra pensar, é uma coisa mais diferente. Mas, não dá pra comparar, eu acho. Acho que é bem diferente, né? É o que eu falei, Dragon City é uma coisa assim que não tem muito comparação, né? E você tinha os elementos também dos dragões, né? Que um ganhava do outro e tal. Estilo em Pokémon, de certa forma. Mas que davam todo um charme no joguinho. Bom, acho que é isso. Daí veio também, vamos dizer que veio meados de 2014, 2015, que eu fui jogar principalmente 2013 já, né? Que eu fui jogar principalmente World of Tanks e aí eu basicamente parei de jogar todos os jogos de Facebook, mais ou menos nesse período aí entre 2013 e 2015, mais ou menos. Se encerraram todas as minhas atividades com jogos de rede social. O que, por um lado, é meio triste, né? Porque tinha uns bons. Mas, por outro lado, deu espaço para os jogos melhores, na minha opinião. Então, isso foi bacana. Também, como eu falei, os comentários aqui, eu quero que vocês comentem, porque são temas que eu queria ver outras pessoas falar sobre, né? Pra não achar que era só loucura da minha cabeça. Quintal dos Monstros, eu tinha até alguns amigos que jogavam, então dava pra conversar sobre. Agora, é Dragon City também. Dragon City também tinha gente que jogava. Café Mania, eu já comecei a jogar porque tinha gente que jogava. O legal era isso, né? Que você tinha gente que comentar sobre, mas era um extremo ou outro. Ou era um jogo que muita gente jogava, ou era um jogo que ninguém jogava. Edge World, por exemplo, é um desses. War Commander também, eu não conhecia ninguém que jogasse. Aí Dragon City tinha um monte de gente que jogava, né? E os do Orkut também, né? É assim, na mesma seara, assim. Lembro que Mega City ninguém jogava. Café Mania eu entrei porque uma galera jogava e tal. Inclusive me recomendaram. E Quintal dos Monstros também tinha gente que jogava, então era legal comentar sobre. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Ah, como eu falei, somente no YouTube, né? Comentem, eu acho que vai ser legal de ver como que vocês. É bastante nostálgico também, né? Se vocês jogaram no Facebook, ou se vocês só ficavam, enfim, mandando fotos e curtindo naquela época em que as pessoas mandavam fotos no Facebook, eu lembro dessa época, hein? Eu sou dessa época. Espero que vocês tenham um bom final de tarde, se estivesse vivendo isso à tarde, ou uma boa noite, se vai vivendo isso à noite. Por algum motivo eu imaginei que você está vivendo isso à tarde, não sei, tô divagando já, então eu vou ficando por aqui. Tchau.